Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre os comportamentos problema na escola e a gente trouxe aqui uma ilustração para a gente discutir sobre esse assunto. Então, antes de começar a falar especificamente sobre os comportamentos problema na escola, eu vou fazer uma analogia com a nossa vida. Eu gosto muito desse exemplo. Se a gente pensar em tosse, por exemplo, a gente está pensando na tosse como um sintoma de alguma doença, certo? Então a gente vai fazer uma analogia da tosse com um comportamento ou com uma situação problemática no ambiente escolar. E aí, quando a gente está pensando na tosse, a gente não vai simplesmente tratar a tosse. Você vai no médico, ele não vai te dar um remédio para tosse, certo? Ele vai primeiro investigar o que está causando essa tosse. Porque se eu trato só a tosse, daqui a pouco eu posso ter um outro sintoma, porque eu não tratei exatamente a causa. E aí a gente pode ter tosse porque a gente tem um resfriado, porque a gente tem uma alergia ou porque a gente tem alguma coisa mais grave, como um câncer ou um efizema pulmonar. Eu preciso, então, entender o que causa a tosse, o que causa esse comportamento problema, porque eu não vou focar especificamente no comportamento, eu vou focar lá no que é que causa. E aí sim, eu vou ter uma modificação desse comportamento ou desse problema. E aí agora a gente vai entrar nesses exemplos lá dentro da escola. Então, na escola, a gente tem uma criança que estava evoluindo muito bem na aprendizagem. Então, ele estava conseguindo executar todas as tarefas, ele estava muito bem adaptado na turma, ele seguia bem as ordens, ele fazia tudo que a gente esperava dele, ele conseguia cumprir. Porém, ele começou com um comportamento de choro. Então, tudo ele chorava. Ele chorava até para lanchar, que era uma coisa que ele gostava. Ele chorava para ir para o parque, ele chorava para fazer a própria atividade pedagógica mais específica. Então, tudo ele tinha o choro e a gente não estava entendendo muito o que estava acontecendo, porque ele estava seguindo no desenvolvimento muito bem. E aí, a partir desse momento do choro, a gente começou a parar para pensar, calma aí, o que será que houve? O que eu tô então aqui embaixo do iceberg? Qual é a causa desse choro e por que esse choro tá trazendo esse comportamento de não querer fazer nada, das atividades estarem incorretas e ele não conseguir não tá bem dentro da sala de aula. E aí a gente foi conversar e a gente tem que ter essa abertura com a família e aí a família trouxe pra gente um problema de saúde. E aí contou pra gente toda a história do problema dele, falou sobre o tratamento médico que ele tá fazendo e que ele tá sentindo muita dor. Então, esse choro, a gente descobriu que por causa da dificuldade de saúde dele, ele estava apresentando porque ele não estava se sentindo bem, então ele não conseguia fazer as coisas. Como é uma criança não verbal, ele não disse pra gente o que estava acontecendo, mas o choro mostrou pra gente que alguma coisa de errado estava acontecendo. Então, o que a gente fez? A gente desacelerou o processo dele na escola, então ele com menos atividades mais lentas, estruturamos uma nova rede para ele dentro da sala, para ele ficar melhor, sensorialmente melhor dentro da sala de aula, e aí com isso a gente diminuiu o comportamento de choro, diminuiu as atividades que ele tinha que fazer, então as respostas dele foram muito melhores, porque ele tinha uma quantidade de tarefas por dia reduzida, o choro, que era o comportamento, diminuiu, porque a gente entendeu que a saúde dele estava sendo tratada e nesse momento a gente deu esse espaço para o tratamento médico ser realizado, então ele foi recuperando a saúde e aí com isso a gente voltou depois para a rotina normal de atividade dessa criança. Eu acho um outro exemplo interessante, e aí antes de dar esse exemplo eu queria fazer um comentário, que é importante a gente ter na cabeça. Eu quando vejo um comportamento ou uma situação problemática, ou dentro da escola, ou até em casa, ou no consultório, ou na rua, eu preciso mergulhar lá fundo no que eu não vejo para tentar entender por quê. A minha estratégia em relação a um problema de saúde, como a Carol explicou, é uma. A gente precisa flexibilizar um pouco o conteúdo. Agora, se fosse um problema sensorial, que fazia ele chorar, a minha estratégia seria outra. Se fosse um problema motor, seria outro. Não é a mesma estratégia, né? Depende da causa. E aí a gente tem um outro exemplo. Quer dizer, a gente tem vários, mas eu vou dar mais um exemplo de um problema
uma situação problema, que a causa é motora. Então, a gente tem uma aluna que tem uma dificuldade de aprendizagem, e aí lá na nossa pesquisa, na nossa observação de quem é aquela pessoa, de como que ela aprende, a gente entendeu que essa dificuldade de aprendizagem, ela acontece muito por conta de uma dificuldade motora. Então, uma aluna que tem uma dificuldade na coordenação motora, que aí se você dá um papel para ela escrever, ela acaba não conseguindo aprender aqueles conteúdos, mas é muito mais pelo impacto do motor, que não está conseguindo acontecer da forma como deveria. Então, por que quando eu vou dar um conteúdo para ela mais complexo, eu não posso usar um computador, que é um motor que é mais fácil para essa aluna do que esse aqui? Por que não? Então, quando a gente vai dar um conteúdo mais complexo, que eu preciso que a atenção dela toda fique para essa parte cognitiva do aprendizado, a gente usa o computador. E num outro momento, um conteúdo um pouco mais fácil, aí sim eu vou trabalhar o motor com ela dentro da escola. Então, eu acho que isso é uma coisa importante a gente ter na cabeça também, né? Exatamente. Então, a gente tem que, como a Helena disse, mergulhar nas causas para entender os comportamentos e criar estratégias relacionadas à causa e não ao comportamento. E aí sim a gente consegue melhores resultados. E aí a gente queria convidar vocês agora, então, para comentar, falar alguma coisa de... Vocês já viram alguma relação dessa aí na escola de vocês, na casa de vocês? Então, traz pra gente aí essas informações. Tem alguma situação, problema que você não está conseguindo mergulhar na causa? Pergunta pra gente, quem sabe a gente pode ajudar com alguma informação a mais para vocês conseguirem solucionar esses problemas. E lembra de curtir nossa página para a gente estar sempre aqui semanalmente discutindo essas dificuldades. Obrigada, tchau!